Falar de uma questão bastante importante que agitou, João Márcio, o cenário nacional e internacional, que foi a viagem do presidente Michel Temer, né, o presidente que viajou para a China para tentar buscar investidores para a compra das empresas estatais que ele está querendo vender, conforme a gente falou no domingo passado, né? E o Temer decidiu, se reuniu lá com o presidente chinês e autoridades, empresários lá do país asiático, e resolveu voltar um pouco antes para o Brasil, em virtude da expectativa de que a Procuradoria-Geral da República ofereça nova denúncia, João Márcio. Então ele volta rápido. Essa notícia aqui da Folha UOL, né, que ele pretende voltar antecipadamente, ele resolveu antecipar a sua volta em virtude dessa denúncia. João Márcio, em que consiste essas novas denúncias aí a respeito do presidente Temer? Olha, a situação do rapaz cada vez se complica mais. Ele está um pouco mais tranquilo, porque sabe que o Congresso já aliviou uma vez o lado dele e a tendência é que faça isso novamente. Mas o fato é que daquela delação premiada da JBS, do Joesley Batista, da famosa Friboi, está vindo a segunda fase por aí. Me parece que foram entregues novas gravações, comprometendo mais uma vez tanto o presidente quanto a alta cúpula do governo federal. E tem mais uma delação premiada vindo por aí, que é do Funaro, que era um dos presos, um dos operadores do sistema que recebiam dinheiro da JBS para ficar calados, inclusive, que naquela gravação que o Joesley Batista fez lá naquele encontro noturno no Palácio do Jaburu com o Temer, ele já dizia que estava comprando o silêncio do Funaro, e agora me parece que a Justiça está aceitando essa delação premiada do Funaro também, e a situação do governo federal, da alta cúpula, deve se complicar bastante, porque o que o Joesley Batista estava falando parece que está se confirmando, e aí começou o trelelê, o xingamento e tudo mais, de dizer que não tem nada a ver. E inclusive a Presidência da República emitiu uma nota na qual chama o Joesley Batista de grampeador geral da República, já que ele gravou todo mundo. Ele botou grampo e gravou todo mundo lá fazendo besteira ou pedindo propina. E em resposta, o Joesley Batista respondeu em nota também, chamando o presidente de ladrão geral da República. E a coisa está ficando bonita por lá, né? Estão se trocando elogio, né? Estão trocando elogios. Chamar de ladrão determinados aí, para aqueles lados, pode ser até um elogio. Se não for, o sujeito sai fora, né? Com certeza. Mas então, João Márcio, essa nova denúncia, entre outras coisas, pelo que eu andei lendo aí pelos portais online aí, né? Me parece que vai ser oferecido a denúncia por obstrução da justiça, formação de quadrilha e coisas desse tipo, né, João Márcio? Que a primeira foi por corrupção, né? Isso mesmo. Na verdade, faz parte do mesmo cenário, né? A situação que veio à tona com a JBS naquele momento, demonstrando que tanto o Cunha quanto o Funaro, que estavam presos, estavam recebendo para não abrir a boca ou para não fazer delação premiada. Quando a teta secou, porque a JBS, o Joesley Batista, fez aquele acordão sensacional para ele, de abrir o bico e sair 100% livre, o que muita gente questiona, mas que como a teta secou, porque o Funaro deixou de receber, o Cunha deixou de receber, e ambos estavam negociando a partir de então a delação premiada. Se não está dando mais lucro, então eu vou abrir a boca para tentar reduzir a minha pena, porque a delação premiada é mais ou menos isso. O sujeito fez parte do roubo, fez parte do esquema, mas se ele não colaborar, não abrir a boca para contar toda a verdade, a justiça não vai ficar sabendo. Então, para a justiça é interessante a delação premiada, porque acabam sendo revelados alguns aspectos dos crimes que a justiça não teria condição de investigar se não tivesse a colaboração de alguém de dentro. E aí, para quem está preso, isso é vantajoso, porque consegue uma redução de pena, uma medida alternativa, de repente, uma progressão de pena para um regime semiaberto e coisas desse tipo. Então, como o Cunha e o Funaro deixaram de receber, porque a JBS largou de pagar a propina ou comprar o silêncio deles, agora vem as delações premiadas por aí. Tomara que isso dê em alguma coisa, tomara que, de fato, isso seja apurado e quem sabe, os deputados, se houver um novo pedido de investigação contra o presidente, o Congresso mude de posição
e permita que ele seja investigado, porque ninguém está dizendo que é culpado ou inocente. Sem que seja investigado em 100% e esclarecido, não tem como dizer. Então, se preferem não investigar, já é uma admissão de culpa praticamente, porque se não tiver nada a temer, não tem problema que investigue. Com certeza, João Márcio, porque o papel do Legislativo, uma coisa que eu questiono, João Márcio, essas emendas parlamentares que, por exemplo, quem deve estar mandando verba para os municípios, está mandando carros, etc e tal, para os municípios, para os estados, é o presidente, não é o deputado. O deputado está lá para legislar e para fiscalizar o executivo. Esse negócio de emenda parlamentar, eu não sei exatamente quando que isso foi criado, se foi na Constituição de 88, foi posteriormente, mas na verdade se lá atrás ela tinha uma função importante, hoje ela se tornou uma moeda de troca, né? Você tem a emenda, o governo libera se você ter determinadas posturas. Isso que é muito complicado, que os deputados, os senadores estão lá para legislar e para fiscalizar o executivo, e não para executar. E na verdade, muitas vezes eles acabam exercendo o papel de executivo nesse sentido, né, João Márcio? E isso é complicado, porque, olha, se você fizer o que eu preciso que faça, nem que seja votar contra o povo, contra a vontade do povo, para aumentar impostos, ou para tirar dinheiro do salário mínimo, ou para livrar a cara de alguém para não ser investigado, se você me der um dinheirinho para eu levar para o meu estado, eu voto a teu favor. Então isso é complicado. O Congresso, o Senado, a Câmara dos Deputados deveria votar de acordo com o que é correto e do que é benéfico para a população, e não simplesmente para tentar arrumar um dinheirinho para fazer média com a população. O que é errado por parte da população é votar num cara que traz umas minharias aí, ou chega com dinheirinho na hora da eleição. Isso é complicado também, porque se não desse resultado, eles não iam querer emenda parlamentar e não iam fazer esse tipo de mutreta que fazem, porque deitam e enrolam, fazem 1000 mutretas lá dentro, negociatas, para ter um pouquinho mais de dinheiro na mão e comprar de certa maneira, ou aparecer para fazer média, trazendo umas coisinhas poucas aí, e o povo acaba votando e mantendo esse povo lá. Então, na verdade, assim, existe uma certa culpa de um sistema que está falido. O sistema político brasileiro é uma piada, totalmente em descrédito, mas existe a nossa população que infelizmente também se deixa levar por uma carinha bonitinha, por uma conversa fiada aí nos meios de comunicação, uma propagandinha bem feita, e por uma meia dúzia de coisinhas poucas que os deputados acabam trazendo aí, acabam levando o voto mais